meu esposo, mas hoje pela manhã meu sogro passou mal e ele teve que levar ele no médico. E aprovo também, né, ter que dar lição também de manhã, né, então eu fui pega surpresa 2 vezes, né, e já compartilhando com os irmãos que estão aqui, e já com meu esposo também, meu esposo me avisou, eu falei assim, a gente tem que estar preparado, né, não que a gente esteja preparado, mas a gente tem que estar pelo menos disponível, né, porque quando nós estamos, né, sob a direção de Deus, a gente o tempo todo usa aquela frase, eis-me aqui, usa-me a mim. Não que eu me ache na condição de estar fazendo isso essa manhã, os irmãos sabem o quanto esse processo tem sido difícil, mas eu sei que Deus está no controle, né? E desde manhã Deus já tem ministrado aos nossos corações, desde que eu acordei, eu já estou vendo, né, Deus de certa forma, usando as situações para completar aquilo que Ele quer falar conosco nessa manhã. E aí eu fui olhar, né, para ver qual era, porque eu acabei esquecendo de colocar na PIB, né, que eu tirei o arquivo do celular, eu acabei esquecendo de colocar qual era o tema da lição dessa manhã. E o tema dessa lição dessa manhã fala a adversidade em tempos difíceis. É a última lição da classe dos adultos aqui no tema. E tem coisa mais propícia para o momento, né? Estávamos estudando a respeito desse assunto, nós acabamos de encerrar um ano, né? E já estamos em outro, né? Renovamos as nossas esperanças em Deus para que possa ser melhor, mas sabemos também que estamos ainda em processo de dificuldade, de adversidade o tempo todo. Então eu, assim, todo o tempo tenho, o Espírito Santo, né, ele nos dá essa percepção enquanto Deus já vem falando e ministrando aos nossos corações. E compartilhando aqui com os irmãos a respeito do texto dessa manhã, né, os irmãos que estavam aqui no templo, né, fala assim, o tema era quando a adversidade são os tempos difíceis. Ao longo de todo o trimestre da lição daqui da classe, falava sobre a adversidade em alguma situação, né, e aprove hoje sem tempos difíceis. Quando nós encerramos o ano, a gente tem como costume, principalmente brasileiro, né, de estarmos criando ali alguns projetos, né, para o próximo ano. E quando a gente se vê nas situações adversas da vida, a gente tem que lidar com tantos sentimentos. E aí, no ano passado, a gente teve que lidar com vários sentimentos, os mais terríveis possíveis, né? Lidamos com medo, com a dor, né? Com a falta de recursos, né? Tanto na questão física, financeira, na questão da saúde. Então, o tempo todo a gente está lidando com situações adversas. Mas a Natália, né, como instrumento de Deus nessa manhã, veio confirmar, né, através da direção do culto, o quanto, apesar de tudo isso, e é algo que eu sempre bato nessa tecla, a gratidão a Deus faz toda a diferença na nossa vida. E quem me conhece sabe o quanto eu gosto do hino, né, por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer, né, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre procuro pedir a Deus direção para ela poder enxergar o que é positivo no meio dessa situação, porque para que eu tenha que viver isso, para que eu possa trazer esperança para aqueles que estão à minha volta. E nesse tempo, especialmente, eu estava ali sentada enquanto a irmã Natália conduziu o culto, lembrando assim, fazendo uma retrospectiva desses últimos 4 anos, eu lidei com o sentimento do medo e da perda o tempo todo. Desculpa até falar desse assunto, mas eu sei que está dentro do contexto. 4 anos atrás, antes de eu ter a Milena, né, eu fui numa consulta com o seu meu sogro, e nessa consulta eu estava ali achando que eu ia pegar um resultado de exame, que eu ia acompanhar ele para trazer as informações para os filhos, né, porque naquele dia nenhum deles podiam ir na consulta, e chegou lá o médico me dá um diagnóstico e falou, peraí, como assim? Né? Você não está preparada para aquilo, eu nunca tinha vivenciado uma experiência como essa, e eu falei, Senhor, como assim? E aí o cenário caótico da saúde e tal, e eu fui, até compartilhei isso com eles no Natal, né? Eu falei assim, o quanto a nossa fé faz diferença no meio da adversidade. E ali naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? O Senhor já tinha acabado de voltar para os caminhos do Senhor, né? Os irmãos que sabem, né? Ele ficou muito tempo afastado da presença de Deus, e quando ele voltou, ele recebeu esse diagnóstico. Eu falei, Senhor, como assim? Como assim que agora que ele voltou vai estar passando por essa situação? E assim, Deus fez um extraordinário, né? Ele conseguiu
fazer o tratamento dele em Minas, né, através de um parente dele, e graças a Deus ele obteve a cura, né, e estava aí conosco. E aí logo 2 anos depois eu passo pela mesma situação com a Dona Maria. E o medo da perda é algo assim iminente. A gente, por mais que a gente confie em Deus, a nossa humanidade, eu até estava compartilhando com os irmãos, a gente tem esse medo. Os irmãos sabem, cada um vive a sua dor. E aí, quando chega agora, depois de todo esse turbilhão de 2020, né, eu me deparo de novo com a mesma situação. E eu falo, Senhor, eu sei que tudo que o Senhor faz é perfeito e tudo tem propósito. Eu sei que nós fomos preparados para tudo isso, mas o quanto ainda é difícil vivenciar tudo isso. Mas mesmo na dor, contudo, eu me alegrarei no Senhor, porque a gente precisa trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E quando eu vi o que Deus fez lá atrás, o que Deus pode fazer, isso nos dá ânimo, isso nos dá vigor e nos motiva a estarmos ainda fazendo a obra do Senhor, mesmo com o nosso coração apertado, mesmo triste, às vezes, mesmo preocupados. E aí até o irmão Samir vem preocupado, né, com a Natália, então você não vai ter condições de trazer. Eu falei assim, não, irmão, é para isso que Deus nos chamou, né? Se chorar faz parte, quem me conhece sabe, né? Faz parte. Feliz ou contente ou triste eu vou chorar, então não tem problema. Então, assim, o que eu quero compartilhar com os irmãos está, coincidentemente não, né? Jesuincidentemente, né? Deus já tinha preparado essa palavra no meu coração no Natal e eu sabia que em algum momento eu precisaria trazer essa palavra novamente, porque a gente está vivendo tempos realmente muito difíceis, onde a nossa esperança realmente precisa estar firmada em Deus. Então, nós, para os irmãos que estavam aqui nessa manhã, vamos estar lendo novamente, para os irmãos que não estavam, vamos estar lendo junto conosco, lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Abacuque é um dos profetas menores, já está quase no finalzinho, acho que é o terceiro livro de trás para frente, né, terceiro ou quarto livro de trás para frente, né, no Antigo Testamento, um dos 4 últimos livros. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Hoje de manhã, a gente compartilhando a respeito da diversidade, dos tempos difíceis que nós temos vivenciado, nós vemos o quanto é importante a nossa fé estar firmada em Deus. Porque é nessa fé que está firmada em Deus é que a gente pode ver o extraordinário de Deus, né? A maneira com que Deus age, a maneira que Deus trabalha. E a mensagem que Deus colocou no meu coração fala sobre a esperança em dias difíceis, em como nós buscarmos essa esperança em Deus para a gente suportar as lutas e as cargas que nós temos vivenciado. E a palavra esperança, ela significa confiança, expectativa, né? Nós confiamos em algo que pode acontecer, e de preferência bom, né? Conclusão daquilo que a gente espera, ou uma perspectiva. Quando nós viramos um ano, nós temos essa tendência a renovar as nossas esperanças para o próximo ano. O irmão Samir de manhã compartilhou conosco, os irmãos já devem ter visto no Facebook, nas redes sociais, né? Que fala que assim, mudar o ano e não mudar as nossas atitudes é como continuar as coisas do mesmo jeito, é só virar uma data. Eu me lembro até que no ano passado, né, em janeiro teve as férias do pastor, e em fevereiro a irmã que foi dirigir o culto, ela até falou isso, né, que 2019 tinha sido um ano muito atribulado, e quando ela voltou, ela percebeu que as coisas não estavam do mesmo jeito, e ela falou assim, meu Deus, eu achei que as coisas fossem melhorar com o virar do ano. E essa frase cai muito bem. Se as nossas atitudes forem as mesmas, as situações, a produção daquilo que vai ser resultado vai ser o mesmo. Então é a nossa atitude diante da adversidade, dessa luta, seja do que for, é que vai fazer a diferença. E quando se fala na esperança na Bíblia, ela se refere a uma confiança no sobrenatural, em algo que nós não podemos tocar e nem podemos ver, mas nós sabemos que existe e que é possível. E na maioria dos textos bíblicos, a confiança é direcionada diretamente a Deus.
Deus, indicando uma fé na provisão ou na bênção, né, que só Deus pode nos dar. Eu gostaria de compartilhar esse testemunho com os irmãos, até porque a igreja ela tem um papel fundamental em todo esse momento delicado que a gente está vivenciando. O ano passado, eu já entrei no ano de 2020, né, com uma situação do desemprego na minha casa. Os irmãos sabem que eu trabalho com personalizado para festa, mas de uma hora para outra, todas as festas foram canceladas. Eu compartilhei isso com os irmãos aqui no templo. E a gente estava no desemprego, né? Eu e o Luizinho, porque eu posso dizer que meu trabalho é informal, então não é certo, né? Eu posso dizer que eu estou empregado, né? Porque eu trabalho como autônomo. E aí eu me lembro muito bem, eu ainda falei isso com o Luizinho esses dias. Eu falei assim: olha, sabe, parece que Deus estava ali falando, Camila, eu estou fazendo isso porque, sabe, os dias vão ser difíceis. E eu me lembro que quando chegou em dezembro do ano de 2018, chegou lá em casa a primeira cesta básica, assim, né? A pessoa veio, nos abençoou e a gente, né, sempre muito grata a Deus pela provisão que Deus tem dado à minha casa. E eu me lembro, assim, de maneira muito clara, eu falando isso para o Luizinho, eu fiquei com medo do que ia acontecer nos próximos 3 meses, porque quando chegou em janeiro, chegaram lá em casa uma cesta perto da outra. Pessoas que falaram assim: Deus me incomodou para te abençoar. E ela agradecia, eu falava assim: mas como assim? A despensa está cheia. E aí eu pensava: meu Deus, eu estou ficando com medo do que vai acontecer. Porque assim, né, foi a primeira coisa que eu pensei: por que Deus ia mandar alguém me abençoar novamente se a despensa estava cheia? Eu não tive a oportunidade dessa testemunha ainda. E eu sabia que uma hora Deus ia falar: não, fala para renovar essa esperança. E aí eu me lembro que quando chegou aí janeiro, né, um mês ainda de férias, e as pessoas ainda não estão fazendo muitas festas, fevereiro a mesma coisa, acho que não sei se o carnaval foi no final de fevereiro ou início de dezembro, sim, que as pessoas estão preocupadas com o carnaval e ninguém quer fazer festa. Então, assim, recursos financeiros a gente só tinha o básico para suprir a conta básica que tinha, mas a despensa estava cheia. A despensa estava cheia e a gente ainda podia abençoar outras pessoas. E eu falei: Senhor, tem algo, eu não sei o que o Senhor reserva, mas eu já estou ficando preocupada, porque assim, eu não tinha nem motivo para estar preocupada, no sentido assim, você tem provisão. E aí chega março, chega dia 16 de março e acontece, né, todo esse lockdown, e tudo se fechou, e todas as portas se fecharam, as festas terminadas. Eu parei e pensei: meu Deus, o Senhor estava preparando justamente porque iria vir um dia mais difícil, mas isso é só na provisão física, fora aquilo que Deus já estava fazendo no nosso emocional. E aí, ao final do ano, eu falei para o Luizinho assim, que ainda bem que você tem uma memória boa, ele estava me zoando, né? Porque eu falei assim: no meio da luta, aí a gente passou por todo esse processo difícil, né, das perdas, e chegando no final do ano a gente obteve um diagnóstico de novo difícil, e aí eu falo assim: meu Deus, né, como suportar tudo isso? E aí ele me lembra, mais uma vez, traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Traz à memória aquilo que eu já fiz na tua vida, na vida dos seus, daqueles que te cercam, dos testemunhos que você já ouviu, naqueles homens e mulheres do passado que passaram por lutas, né, irmão João? A gente estava aqui falando de Jó, o quanto passou por lutas, mas Deus foi com ele, sustentou, e ele hoje é exemplo de alguém que realmente perseverou em Deus. Estou longe de ser um terço do que Jó foi, mas eu olho para essas histórias e renovo as minhas forças em Deus para confiar, né, no Deus que nós servimos. E a provisão de Deus, eu falo que 2020 foi um ano de muitas perdas, mas para a minha vida foi um ano de provisão. Aí até o Luizinho falou assim: nossa, momentos assim que a gente fala assim: como que eu vou fazer isso? Sabe? Coisas assim que só Deus pode fazer na sua vida e só você e Deus sabem. Então eu falo assim, o quanto a nossa fé ela realmente precisa estar voltada para o Senhor, porque quando a gente murmura, a gente impede o agir de Deus na nossa vida, mas quando a gente confia, Deus age de forma extraordinária. Claro que nunca é do jeito que a gente quer. Eu e a Natália, a gente brincou, né? Como a gente vem passando por uns projetos difíceis, a gente tem prazer de chegar no mercado, poder escolher suas compras, né? Escolher aquilo que você gosta de usar. E aí, quando você se coloca na condição de submeter à vontade de Deus, até aquilo que não é o que você normalmente usaria, aquilo se torna uma bênção de uma maneira que você olha com outros olhos. Então, toda a adversidade serve para trazer esse sentimento, um novo olhar diante das coisas. Aquilo que a gente valorizava em 2018, 2019, hoje, o que é isso?
está mais triste, está mais abatido, estamos realmente machucados, né? Mas nada disso pode nos impedir de confiar no Deus que nós servimos. Em Salmos 130, versículo 5, os irmãos se quiserem abrir, mas eu já vou estar lendo para adiantar, diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Pois, se nós não buscarmos no Senhor, na sua palavra, nos ensinamentos que Ele nos deixou, né? O irmão João até compartilhou conosco a respeito dos mandamentos e outros, né? Outros tantos ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo. Nós realmente não vamos alimentar a nossa fé, não vamos alimentar a nossa esperança. Então, nós esperamos no Senhor com todo o nosso ser, e na sua palavra põe a minha esperança. Porque nós sabemos que Deus era e sempre será o mesmo. Ele é imutável, Ele não muda. A nossa esperança, ela está diretamente ligada com o nosso Deus. A nossa fé, ela precisa ser fortalecida, alimentada todos os dias com o nosso Deus. E qual a melhor forma de alimentar a nossa fé? É no meio da adversidade, é no meio da dificuldade, é no meio da luta. É ali que nós realmente fortificamos a nossa fé, fortalecemos a nossa fé. Porque quando tudo está bem, irmãos, geralmente a gente tende a se esfriar, a desanimar um pouco, a não buscar a Deus com a mesma intensidade, mas é no meio da luta. É quando você vê aquele diagnóstico que você fala, não, agora eu tenho que buscar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força. E talvez até foi a mesma história, porque a gente olha Jó e fala assim, nossa, ele suportou tudo aquilo, mas imagino que ele não passou com ele mesmo a luta dele, né? Porque ele era humano como todos nós somos. É difícil lidar com as perdas, não só com as perdas afetivas, né? De perdas humanas, mas também com as perdas dos bens e toda a sua estrutura que era favorável, que de repente se tornou nada perto do que ele estava vivendo. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, é um texto muito conhecido de todos nós, fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? A fé é algo extraordinário, porque você não pode tocar, você não pode apalpar, você não pode ter ela em mãos, mas você pode sentir. É como o vento, né? Ninguém consegue segurar o vento. A Milena às vezes fala, mãe, mas como eu não estou enxergando o vento? Porque balança as folhas da árvore, mas você só vê as folhas balançando. Parece algo até meio doido, né? Do nada você vê tudo balançando e você não vê o vento, você sente a intensidade dele. Assim é a nossa fé em Deus. Né? A gente não pode pegar, mas a gente pode sentir. E ela arde em nossos corações, né? Quando realmente a gente sente a presença de Deus, o quanto ela realmente fortalece as nossas vidas. E quais são os efeitos da verdadeira esperança? Sabemos que o sofrimento e a aflição faz parte da vida cristã. E nós sabemos que desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, nós sabemos que com ele entrou todos os outros sentimentos que talvez não fosse o projeto inicial, né, do nosso Senhor Deus. Deus não nos criou para todo esse sofrimento. E, infelizmente, com a entrada do pecado, né, com a permissão do homem em se permitir vivenciar o pecado, abriu-se todas as possibilidades da maldade humana. E sabemos que o sofrimento, assim como a chuva e o sol, ele vem para o justo e para o ímpio. E todo sofrimento, toda pressão, ela tem um único objetivo, é nos ensinar. Porque algumas delas são processos naturais da vida, mas outras são consequências das nossas próprias ações, de nossas próprias escolhas. Né? Quando nós, a Natália estava falando, né, desculpa citar a irmã, mas estamos em família, né, estamos irmãos, né? Mas quando a irmã compartilhou aqui a respeito da situação, né, de como ela tem lidado com as dificuldades no seu lar, tem assim mesmo, né? Todos nós vivenciamos processos na nossa vida, ao qual Deus nos incomoda a agirmos de forma diferente. Mas essa luta vai acontecer na vida de todos nós. Né? Se nós realmente não vigiarmos, e todo o tempo nós estamos lidando com situações difíceis, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no meio da igreja, em todo lugar, a gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar atento a essas situações que vão acontecendo, que vai virando uma bola de neve. Mas em Deus, né, nós buscamos realmente acertarmos, né, fazermos o que precisa ser feito. E em 2 Coríntios, capítulo 4,
versículos 8 e 9, nós também já ouvimos muito falar sobre esse versículo. Esses versículos falam: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Claro que todos nós vamos vivenciar tudo isso, mas é a maneira com que nós agimos diante da dificuldade que faz toda a diferença. A palavra diz que em tudo nós somos atribulados, mas não podemos deixar que isso nos angustie. A palavra diz que nós podemos ficar perplexos, indignados com as situações que acontecem, mas nós não podemos ficar desanimados. A palavra diz que nós vamos ser perseguidos. E quem de nós já viveu um momento, que percebeu essa questão da perseguição? Mas nós não podemos ficar desamparados. Nós sabemos que existe um Deus que está conosco, assim como Paulo, deixou de ser o perseguidor para ser o perseguido. Ele viveu os dois lados da moeda, E nós também, de certa forma, porque quem nasceu num lar cristão, também em algum momento da vida foi esse perseguidor, que talvez ficou ali apontando o dedo para aqueles crentes que estavam ali evangelizando, falando: a pessoa está aqui falando de Jesus. Eu tenho essa experiência, eu tenho na casa da minha mãe, tem uma família que eles são cristãos e ele era pastor, é pastor, e infelizmente aconteceu uma situação muito desagradável entre as famílias. E ali eu tinha um péssimo exemplo, de hoje eu tenho uma outra visão em relação a isso, mas na ocasião eu tinha um péssimo exemplo, de como não ser cristão igual a eles, E aí, durante muito tempo, eu fiquei com esse estigma de crente, Eu até conheci muitas pessoas que davam ótimos testemunhos, mas querendo ou não, aquilo veio na tua... fica ali entranhado em você. Até que um belo dia eu aceitei Jesus e comecei a olhar o cristão com outro olhar. Antes eu achava que ele se achava o máximo, hoje eu penso que ele, coitado, fica ali o tempo todo na luta entre a carne e o espírito para tentar fazer a vontade de Deus. Mas o que faz a diferença do crente é ele ser humilde para reconhecer os seus erros. Então isso faz toda a diferença. E é onde ali aquele testemunho estava sendo dado justamente porque ele não reconhecia que ele estava errado. Então, mas hoje eu olho com um olhar de misericórdia, porque talvez em algum momento ele já teve seu momento ali com Deus, de perdão e tal, mas eu louvo a Deus por isso. Até tive a oportunidade de, num desses cultos que nós fizemos lá no ponto final, estar ali com a família dele, e o filho vinha até mim falar comigo depois de anos e anos que a gente não tinha mais contato e tal. E ali eu pude ver o quanto é importante nós realmente estarmos em Deus e buscar o entendimento, que nós somos humanos, nós somos falhos, e que precisamos da misericórdia de Deus. Mas isso não pode nos destruir, não pode nos deixar distantes de Deus. Quando os momentos são difíceis, chegam, eles produzem esperança, como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 4, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações, elas produzem paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Então, tudo que Deus faz é perfeito. A cada situação, a cada momento, a cada situação que a gente vai vivenciando, vai nos fortalecendo, vai nos preparando para tudo aquilo que Deus tem para completar e fazer nas nossas vidas. Então, se você achou que lá atrás, aquele ano, que aconteceu alguma coisa muito difícil na tua vida, foi um ano mais difícil, à medida que você vai vivenciando novos anos, você vai vendo que o negócio vai ficando um pouco mais difícil. Mas também, você vai vendo o quanto você vai ficando um pouco mais resistente a suportar as dores, as lutas, as dificuldades, as adversidades. Se eu fosse dar a oportunidade aos irmãos hoje, talvez, de compartilhar o que você é, quem você é hoje, você vai poder lembrar de muitas coisas que você fazia lá atrás e que hoje você não faz mais. O seu olhar diante da vida muda e precisa mudar. Como servo do Senhor, nada mais é como antes, nada mais. E um dia após o outro, nós vamos sofrendo essa transformação, essa mutação em Deus, para estarmos crescendo, amadurecendo. A palavra diz que quando eu era criança, eu pensava como menino e agia como menino. Mas quando nós crescemos, nós precisamos ter atitudes de uma pessoa madura, uma pessoa que cresceu. Então, tudo isso que a gente tem vivenciado tem que nos amadurecer. Claro que é difícil, as pessoas geralmente, eu costumo dizer que a adolescência é um processo muito difícil na nossa vida. Eu vivenciei, eu posso dizer que eu já passei,
porque você está numa crise entre você deixar de ser criança para se tornar um adulto. E você tem uma visão da vida muito diferente do que ela realmente é naquele tempo, porque você tem tanta esperança, tanta vontade, tanta energia, que você acha que tudo é fácil. E aí até minha irmã brinca, eu queria tanto ser adulto, e hoje eu falo, eu queria voltar a ser criança, Minha irmã está com 24 anos. E eu falei para ela, você não viu nada. O negócio vai ficando mais difícil. E quando era criança, eu não pensava assim, eu queria tanto ser grande, quando eu ia trabalhar, conseguir minhas coisas, né? Porque o pai às vezes não pode dar, a mãe é aquilo que a gente deseja. E a gente fala assim, não, eu queria trabalhar, e hoje a gente trabalha, a gente fala, mas eu queria ser tão criança, porque tudo vinha na mão, tudo era mais fácil. Mas na verdade não é, né, irmãos? A dificuldade ela vai só aumentando de acordo com a realidade da nossa vida. Mas em tudo, nós produzimos experiência, que é a experiência, né, a esperança. Porque tudo isso que nós vivenciamos nos prepara, nos fortalece para o que a gente vai vivenciar hoje. Então, assim, em tudo, né, a nossa esperança vai se fortalecendo em Cristo. E essa esperança produzida, ela faz o crente viver a sua vida sem desespero e suportando as tribulações. A gente estava aqui compartilhando, né, quantas pessoas nesse tempo, principalmente no ano passado, né, com esse vírus, que as pessoas ficaram com muito medo de tudo, de todos, tiraram suas vidas por medo, né, do vírus chegar até ele, ou das pessoas que estão à sua volta não suportam tamanha pressão, então ela tira a sua própria vida. E para o crente, a esperança, ela faz com que a gente venha suportar e não se desesperar no meio da adversidade. Medo, todos nós temos, e é necessário que nós tenhamos medo, porque o medo traz a prudência, né? Faz com que a gente pare um pouquinho para ter que tomar alguma atitude ou não tomar, né? Até esperar em Deus. Mas em tudo, né, a diferença de ser um servo de Deus, né, de acreditar nas promessas, naquilo que Deus tem deixado na sua palavra, é que isso faz com que a gente não pense em desesperar. A gente pode ficar com medo, e isso é importante, que venhamos realmente a parar e pensar, mas jamais deixar que o desespero venha tomar a nossa vida de tal forma que impeça a gente de fazer qualquer coisa, e principalmente pregar a palavra de Deus. A gente estava aqui de manhã falando que lá atrás, alguns anos atrás, principalmente muitas igrejas tinham muita restrição e dificuldade em lidar com a questão social, da rede social, né, das questões digitais, né? Algumas igrejas achavam que isso era do inimigo, que não, eu estava até escutando umas pregações de pastor falando sobre isso, que ele tinha dificuldade de lidar com essa tecnologia toda. E ele falou assim, eu me vi num momento que eu falei, eu não sabia mal mexer no celular, e hoje eu faço live, e eu mesmo preparo tudo. E aí ele falou assim, o quanto isso é importante, porque toda essa tecnologia serviu para alcançar a vida de pessoas que hoje não podem estar aqui na igreja. Pessoas do grupo de risco, pessoas que estão isoladas em algum lugar que realmente não têm acesso, né, a poder estar aí na igreja, ouvindo uma mensagem, ou até mesmo as pessoas estarem na tua casa levando uma palavra. Hoje a gente alcança muitas pessoas com as questões, né, da mídia. Então, a gente precisa usar isso como instrumento para estar evangelizando hoje. Se a gente não pode ir até lá, né, que a nossa voz, através de uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem através do Facebook ou Instagram, ou seja qual for a rede que você usar, ou um telefonema, né, seja o alcance que Deus tem, né, na vida daquela pessoa que precisa ouvir uma palavra. Eu costumo observar, às vezes, o status das pessoas, né, e eu tenho muitos clientes, né, no salvo no telefone, e eu percebo às vezes, né, ali através das suas falas, alguma necessidade, Deus fala assim, vai lá e fala, e você fala assim, mas como assim? Eu não tenho contato com a pessoa um tempão. Mas muitos deixaram o contato salvo no telefone, e aí eu tenho essa oportunidade de estar vendo. E ali você pode ministrar e depois parar e pensar assim, gente, eu nem conheço a pessoa, mas a gente começou a falar do assunto como se eu soubesse. E aí falar assim, aonde Deus trabalha na tua vida. Então você tem que estar sensível àquilo que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes essa é a forma que Deus tem para usar a tua vida para abençoar a vida das pessoas. Claro que é importante a gente estar atento às pessoas que estão à nossa volta, mas hoje o alcance ainda é maior, né, através do que nós temos como tecnologia. Então a gente precisa usar isso. Claro, nem todos têm acesso, mas se você puder ser bênção, que você seja bênção. E continuando, para que um dia possamos dizer o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e antes dos irmãos lerem, mas os irmãos vão continuar falando comigo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Essa fala é algo assim muito bonito de se ouvir, mas quando você para pensar no que ele passou para vivenciar, né, e poder dizer isso, é como Jó, né, irmão João? Né, passou por muita luta, por muita prova, por muita perseguição, né, essa fala do apóstolo Paulo, mas ele com alegria, ele diz que apesar de tudo que ele viveu, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira porque o tempo dele estava se cumprindo, né, e guardou fé, que é o bem mais importante que nós temos, né, é o bem mais precioso que nós temos. Por isso, quando estivermos passando por dias difíceis, devemos colocar a nossa esperança em Cristo, como está escrito lá em Salmos 42:11, que diz: por que estás abatido a minha alma? E por que tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, e Ele é o meu socorro e meu Deus. Oh, glória a Jesus! Deus é muito bom. Porque é no meio da luta, é no meio da adversidade que a gente busca, né, esse conforto, esse consolo que só Deus pode nos dar. Por que está abatida, ó minha alma? E essa frase para todos nós essa manhã. Por que nós vamos deixar a nossa alma estar abatida? Se existe um Deus, né, que pode todas as coisas, que pode operar milagre, que pode agir, que pode fazer, né? Mas, contudo, nós precisamos esperar em Deus, né? Esperar o tempo de Deus, esperar a vontade, né? Aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Mas, contudo, nós ainda vamos louvar o Senhor, ainda vamos engrandecer o seu nome. Então, nós podemos alimentar a nossa esperança quando a gente se lembra de tudo aquilo que Deus fez por nós, como eu pude estar compartilhando com os irmãos lá no início, lá em Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Irmãos, eu não sei o que a gente vai viver daqui para frente, eu não sei ainda o que nos espera. Contudo, a única coisa que eu sei é que a nossa fé precisa estar firmada em Deus. A cada dia nós vamos vivenciar novas esperanças, talvez umas um pouco mais fáceis, outras mais difíceis, mas contudo, nós vamos continuar buscando estar na vontade, no centro da vontade de Deus. Essa semana eu compartilhei que Deus, quando não nos livra dentro da fornalha, Ele nos livra da fornalha. Vai ter momentos que vai ser necessário a gente estar dentro da fornalha. Vai ter momentos que a gente vai ser livrado dessa fornalha. Mas em tudo Deus se faz presente na nossa vida. E em tudo nós precisamos ser gratos a Deus. No dia do Natal, eu ali com a família, eu pude dizer para eles assim, eu falei assim, gente, o quanto esse tempo nos fez ver a necessidade que nós temos de dizer o quanto nós amamos as pessoas, o quanto as pessoas são importantes para nós. Muitos de nós, às vezes, por ter tido uma criação um pouco mais fechada, que era o meu caso, eu quase não falava, era difícil falar dos meus sentimentos, inclusive ainda sou, mas assim, Deus tem trabalhado isso na minha vida, e eu fico vendo assim, o quanto a vida é um sopro, o quanto é importante a gente valorizar os bons momentos, os momentos que nós tivemos assim, juntos e unidos. Para mim, o papel da tribo de Mulheres Só Hoje é fundamental para nos dar força, porque a gente sabe que a gente tem as nossas responsabilidades, enquanto servos e servas de Deus, mas que nós também precisamos do apoio, do suporte, das orações, o quanto assim, ter essa empatia de olhar a necessidade do outro e estar ali. Talvez a gente não possa dar o abraço que a gente gostaria hoje pela situação do momento, mas uma palavra, qualquer detalhe de percepção que você possa ter com o outro, isso faz a diferença. Tenho certeza que se desse a oportunidade dos irmãos, todos nós vivenciamos um momento na nossa vida com essa experiência, do cuidado de Deus. Eu falo que quando Deus não vem pessoalmente, Ele envia anjos, e os anjos somos cada um de nós que Ele incomoda ali naquele momento para ser bênção na vida do outro, Então, que possamos buscar e fortalecer a nossa esperança em Deus, porque só assim nós vamos suportar os dias difíceis, os dias das adversidades. Então, esse texto de Abacuque, vou estar lendo para finalizar, ele fala: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja vide na fruto, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os povos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, independente da dificuldade, nós vamos estar buscando nos alegrar na presença de Deus e buscar forças para que o nosso Senhor seja exaltado todos os dias na nossa vida.
E eu queria convidar os irmãos para estarmos, para finalizar, cantando um hino grande ao Senhor. Né? Eu pedi ajuda da Caio, porque para estarmos cantando esse hino, agradecendo o nome do nosso Deus, né? Agradecendo